Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamischa Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadhuitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishaka Vitam Vischa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Olá, Haribo, Haribo. Mais uma aula hoje do Bhagavad Gita. Nesse dia maravilhoso. Então, nós vamos ler aqui o verso 27 do capítulo 13 do Bhagavad Gita, a natureza, o desfrutador e a consciência. Krishna está explicando, né, como que é a constituição dessa mística da energia material em que vivemos. Então, esse capítulo 13, né, ele vai explicar a natureza em si, os elementos materiais, tudo, o desfrutador, quem está desfrutando, quem está aprendendo nessa natureza material, e a consciência que está por trás do desfrutador dessa energia material. Por isso esse capítulo é chamado a natureza, o desfrutador e a consciência. Srila Prabhupada, na introdução desse Bhagavad Gita, ele basicamente se apoia no conhecimento desse 13º capítulo para que nós possamos entender adequadamente a posição da alma, da natureza material e do nosso relacionamento, né, com Deus dentro do nosso coração. Então aqui Krishna está falando para Arjuna, né? Ó principal dos Bharatas, fique sabendo que tudo o que existe, seja móvel ou imóvel, é apenas uma combinação do campo de atividades com o conhecedor do campo. Então, geralmente, né, as pessoas, para terem acesso a conhecer tudo que está ao seu redor, você deve recorrer à sabedoria que o Senhor Supremo, né, o próprio Deus, o Senhor Krishna, ele está passando para nós, certo? Então ele está dizendo aqui, ó principal dos Bharatas, né? Ó principal dos guerreiros, que é Arjuna. A Arjuna é qualificado como aquela pessoa que está pronta para receber esse conhecimento que vai dar à pessoa a consciência, né, a visão correta para você viver aqui nesse mundo material. Ninguém pode viver, né, aqui nesse mundo sem conhecimento. Então o conhecimento ele serve para dar sentido à existência de cada espírito que está dentro dessa forma humana, certo? Na verdade, como a gente sempre disse nas outras palestras, essa forma humana é uma projeção da nossa mente, né? Eu sempre vou repetir isso. E a nossa mente é um instrumento do espírito, daquilo que somos. É nesse sentido que estamos dentro da forma humana. Mas a forma humana é uma expressão daquilo que nós somos, certo?
é uma expressão da nossa consciência. E essa consciência é o que? A nossa consciência é Brahman, é a natureza espiritual, que transcende naturalmente esse corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. Então devemos aprender a ser regentes da nossa existência. Devemos saber co-criar com Deus a nossa vida. E para isso nós precisamos do conhecimento que nos situa inteligentemente dentro dessa natureza material. Essa é a proposta desse capítulo 13, no qual estamos falando agora, no momento, o verso 27. E aí, quando Krishna fala ó principal dos Bharatas, isso demonstra que na nossa existência nós somos o Senhor. Nós somos o princípio superior agindo nessa natureza material. Logo, nós somos principais. Certo? Então, nós somos o principal entre os Bharatas. Quando Krishna ele instrui Arjuna, de alguma forma, cada palavra está dando um entendimento, né, profundo daquilo que nos representa em Arjuna. Então, na nossa cidade material, na nossa cidade da mente e do corpo físico, nós somos, né, o principal dos Bharatas. Quando a gente lê uma escritura, né, como o Bhagavad Gita, ela tem dimensões de compreensão. Ela tem um sentido cósmico, né, onde Krishna age diretamente. Tem o princípio histórico, vamos dizer assim, onde Krishna vem, realiza todas as suas atividades. Inclusive, nós já estamos bem avançados, né, no Srimad Bhagavatam, que é o canto, né, 10, que fala sobre a vida de Krishna. E nós também, também tem na escritura tem um princípio mítico, simbólico, né, arquétipo, né, ou mitológico, se quiser dizer assim, um significado interno, onde nós podemos nos denominar o Arjuna dessa escritura. Assim, quando você lê a Bíblia, toda a passagem do Cristo é a sua passagem interna. De forma que você, no final, por exemplo, na Bíblia, a crucificação de Jesus é a crucificação do seu ego. Um dia você vai ter que morrer na cruz, né, da sabedoria, para fazer o quê? A ressurreição do espírito, para você se situar naquilo que você é realmente. Então é o renascimento, né? Renascer em Deus é a proposta do Bhagavad Gita. E no Bhagavad Gita, Krishna se revela como a suprema personalidade de Deus, que está abrindo esse leque de sabedoria, de amor, de devoção, de serviço, de todas as práticas iniciais que devemos fazer para ascensionar a nossa energia dentro dessa forma humana. De modo que é essencial você compreender tudo aquilo que é relacionado, né, com esse ambiente onde você está, certo? Com essa sabedoria, você vai se tornar o principal dos Bharatas, né? Você vai se tornar o agente criador, né, o co-criador na sua vida, certo? Então, Krishna fala aqui, fique sabendo que tudo que existe dentro da existência de Deus, ok? Temos que entender isso também. Tudo é feito de nomes e formas materiais no que é referente à nossa mente. Através dos sentidos, você contempla os objetos dos sentidos que têm nomes e formas.
Essas formas, algumas são móveis e algumas são imóveis, certo? Então tem o mineral, tem o vegetal, tem o animal, tem o humano, tem o angelical, tem formas assim de níveis de consciência que nem podemos imaginar dentro da existência de Deus. De modo que essa existência que comporta todas as formas e nomes, ela é onisciente, onipresente e onipotente. Todo mundo está sendo regido pela consciência de Deus no nível mais elevado. Por isso que o nome de Deus dentro do nosso coração é chamado de Vishnu. Vishnu significa um nome de Deus que ele é onipenetrante. Só que Vishnu, ele é transcendental aos nomes e formas materiais. Assim como nós também, como partes integrantes de Deus, somos transcendentais a toda essa questão da existência material, onde se situam os seres móveis e imóveis, conforme Krishna está explicando nesse verso. Então fique sabendo que tudo que existe, seja móvel ou imóvel, é apenas uma combinação do campo de atividades com o conhecedor do campo. Certo? Então, a existência, através de seus vários níveis vibratórios, ele se apresenta como uma determinada forma. E aí a nossa mente denomina essa forma para, através dessa memória cognitiva, vamos dizer assim, a gente consiga identificar cada coisa em seu determinado lugar, certo? Então aqui está vendo aqui, ó, um quadro. O quadro é uma forma que tem o nome quadro. Quando falamos quadro, nós automaticamente nossa mente, na nossa memória de reconhecimento, sabemos que o quadro é no caso aqui, uma representação imóvel dentro da existência de Deus. Assim, quando você fala assim em relação aqui a Bhakti alemão. Então, Bhakti alemão é uma denominação, vamos dizer assim, um nome fantasia, que eu mesmo me dei, para reconhecimento da forma humana. Quando você fala Bhakti alemão, você vai lembrar dessa forma humana. Essa forma humana está dentro dessa existência de Deus, e eu, o espírito, a consciência, estou falando aqui através dessa forma humana, através da minha mente, da minha inteligência, para você compreender, para ligar os pontos de uma visão correta que é explicada por Krishna no Bhagavad Gita. Ok? Então, eu vou ler aqui o significado de Srila Prabhupada e a gente vai comentando em cima. Então, só para dar um adendo aqui, tudo é uma combinação do campo de atividades com o conhecedor do campo. Então, o meu corpo e tudo que me cerca é o campo de atividades. E o conhecedor do campo sou eu, o espírito, que está verificando através dos sentidos essa chamada existência. Há vários níveis existenciais, Quando, por exemplo, você está sonhando, você não está tendo a existência física, é uma existência astral. E aí lá você tem o corpo astral, não lá, o corpo astral ele está aqui também. Só que quando você adormece, a sua consciência é levada para outro estado de existência consciencial, onde você lá tem outro mundo no qual você compartilha essas experiências, vamos dizer assim. Então agora você está tendo a experiência de no momento estar ouvindo essas palavras, onde dentro da sua existência de aprendizado, você está buscando um conhecimento no qual uma forma material
que é essa humana na qual, né, eu estou passando para você. E você está ouvindo. Então, há uma troca relacional e energética entre espíritos, onde aquele que tem o conhecimento do Bhagavad Gita, que são as palavras de Krishna, são passadas para outra pessoa, para que ela absorva esse conhecimento e tenha noção completa da existência dela, e assim, ela vivendo nessa situação existencial decretada pelo divino, que é a autoridade, é a palavra máxima em sabedoria, você possa também um dia levar esse conhecimento para outras pessoas, certo? De modo que estudar o Bhagavad Gita é a coisa mais importante para um espírito. Eu verifico que muitas pessoas têm preguiça de ler o Bhagavad Gita, porque parece que ele é grande, né? É um livro. Mas se você entende que aqui está todo o conhecimento divino, né? E aqui, como a gente sempre fala, esse conhecimento, esse livro, essa escritura, é o manual para você sair desse mundo material, para você sair desse inconveniente de ter que entrar em outra forma material. De modo que o Bhakta alemão, agora, porventura de alguma semeadura num corpo passado, né, com a mente ainda impura ou contaminada, eu estou agora presente nessa forma humana, que é uma projeção da minha mente, onde dentro dessa existência eu estou buscando o conhecimento espiritual para me libertar dessa condição física, né? Porque no fundo essa condição ela é limitante demais. O espírito ele é completamente luminoso, né? Você é uma parte integrante de Deus, imagina. E no momento você esqueceu da sua posição e está se identificando com esse corpo material, com essa forma humana. E aí você tem que entender o que é isso. O que é essa existência? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que é isso tudo que está à minha volta? Onde está Deus nessa história? De modo que o Bhagavad Gita ele vai te falar detalhe por detalhe para você entender. E o Bhagavad Gita, como a gente fala, é o livro básico, essencial. Quando Krishna fala o Bhagavad Gita para Arjuna, ele usa a linguagem mais simples. E no caso aqui, há o significado de um devoto puro, Srila Prabhupada, um devoto enviado pelo Senhor Krishna para expandir o conhecimento desses versos. De modo que quando um devoto puro fala, você consegue compreender a mística que há por trás daquele verso. E aí você repete o verso dito por Krishna e também fala o significado de um devoto puro, né? E você também pode colocar um pouquinho da sua realização sem sair fora, né, do esquema do que está sendo passado. E o Bhagavad Gita é como se fosse Krishna, fosse o próprio Deus manifestado dentro dessa existência para te orientar diretamente. De modo que Deus ele não precisa aparecer para você realizar o divino no seu coração. O Bhagavad Gita é Krishna. O Bhagavad Gita é absoluto. O conhecimento que vem de Deus não é diferente de Deus. Entende como é importante você ter pelo menos uma curiosidade mais forte, né, para estudar o Bhagavad Gita? Se você puder ler o Bhagavad Gita e depois, dentro de algumas dúvidas, né, você se associar com devotos ou com pessoas que já estão mais avançadas em conhecimento, isso é o ideal. Né? Foi o que eu fiz quando eu comecei a estudar o Bhagavad Gita. Qualquer dúvida, eu já ia para um devoto mais avançado e buscava uma informação mais profunda daquilo que eu queria saber.
E o devoto, como ele tem um conhecimento que está além do Bhagavad Gita, ele já leu o Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita, tem outras escrituras de níveis mais elevados de compreensão, onde é revelado a intimidade de Deus no mundo espiritual, e que por via reflexiva, um devoto que tem uma inteligência mais perceptiva, né, que já está vivendo nesse humor mais espiritual, ele consegue descrever para você certas coisas num nível mais, né, profundo, que é derivado de uma consciência de autorrealização. Por isso que Krishna diz no Bhagavad Gita que devemos nos aproximar de pessoas que têm um conhecimento mais expansivo, né, dessa sabedoria deixada no Bhagavad Gita. Não, isso que fala, não que ninguém seja melhor do que ninguém, certo? Mas faz parte desse contexto. Né? Como na escola ou na universidade, para você aprender alguma coisa, você precisa de um professor. Né? Aí depois você, por exemplo, você tem um professor de matemática, mas aí você quer desenvolver uma matemática superior, que talvez aquele professor não seja capacitado para isso. Aí você vai buscar um professor, né, mais qualificado para te ensinar um tipo de matemática que vai te dar um grau maior de compreensão. Mas antes de chegar nesse grau maior de compreensão, você tem que saber, né, a matemática básica, as operações básicas. E é isso que é o Bhagavad Gita. Apesar de ele ser básico, ele é chamado a essência do Bhagavad Gita, porque ele é falado diretamente por Deus. E porque ele é falado diretamente por Deus, ele é considerado absoluto. O próprio Krishna, não há diferença entre Krishna e as instruções de Krishna. Entende? Então toda essa existência que você está aqui vivendo agora, seu corpo material, sua mente, seus sentidos, esse mundo aparentemente denso, né? Existem outras dimensões mais sutis. Então tudo isso nada mais é do que a manifestação de Deus, de Krishna, de Vishnu. Só que você tem que abarcar esse conhecimento com, né, essa riqueza de detalhes da percepção que você vai adquirindo aos poucos através do estudo e da realização dentro do seu coração. Essa meditação que você faz, né, da derivação de você ter obtido conhecimento, ela é mais importante do que o conhecimento em si. A gente precisa entrar em nosso coração, em contato com aquilo que somos, o Espírito, sentindo a presença de Deus e deixando que Ele, né, nos dê a graça ou a misericórdia de nos revelar esse conhecimento. Temos que ficar atentos quanto a isso, né? Não adianta você querer pegar todas as escrituras, tentar assim compreender tudo sozinho, com o seu intelecto, com a sua mente, porque não vai adiantar, né? Ninguém pode descrever Deus para você, e nem o próprio Deus pode se descrever para você, de uma forma mental, intelectual, certo? Por isso que Krishna fala, você só vai me compreender no sentido de quando você render a sua existência à minha existência. E aí você vai compreender Krishna, Deus, como a existência dentro do seu coração, que está mantendo a sua existência, como também você vai entender essa existência externa, que onde você está agora, como uma vibração divina, certo? Mas você vai saber também que o seu corpo está dentro dessa existência, certo? E essa existência do corpo e da existência na qual você tem o seu próprio mundo é a existência da mente. Por isso Krishna fala, se você domina a mente, ela se torna o seu melhor amigo. Porém, se você esquece
dessa interatividade do espírito com a existência em si, a qual Krishna está revelando aqui, como que devemos olhar, a mente ela se torna a sua pior inimiga. Inimigo, né, tanto do lado externo como do lado interno, é aquilo que faz você esquecer a consciência espiritual, que faz você ficar desconectado da consciência de Krishna, de Deus, no seu coração. Por isso é dito, né, que a mente é o assassino do real. Certo? Então você vive numa irrealidade, no sentido que você está se identificando com esse corpo material e perde assim a oportunidade da vida humana. Essa vida humana é criada por Deus exatamente para você realizá-lo no seu coração através da prestação de serviço devocional, que começa com ouvir, né, como a gente está fazendo agora, como você está ouvindo, e o cantar, falar, glorificar. Né? Aí depois você vai lembrar, orar. Você começa a usar a sua energia para estar sempre em contato consciente com Deus. Quando você olha essa existência, todos esses seres móveis, né, imóveis, pássaros, árvores, quadrúpedes, peixes, você também sente que tem uma presença astral, você entende que tem um mundo invisível aqui em volta de você, com vários seres sem a cobertura, né, física. Você entende que não é diferente, tudo está acontecendo aqui agora, você também tem esse corpo, vamos dizer, desencarnado. Quando você sonha, você entra nesse corpo que está dentro desse mundo invisível, por exemplo. E aí tem outras, né, até sábios elevadíssimos, né, em planetas superiores que têm corpos de luz de tal magnitude, conhecimento, sabedoria, poderes inimagináveis. Certo? Mas no momento, né, não digo infelizmente, porque tudo é uma escadinha para Deus. Então você está no degrau humano, né? Você já passou por outros degraus. Passou pelo degrau mineral, vegetal, animal, agora está no humano, certo? Acima do humano tem o dos anjos, depois tem o dos arcanjos, aí vai, tem toda uma hierarquia, porém no momento você está na forma humana. E através dessa sabedoria, desse conhecimento, naturalmente você toma a atitude de ficar cada vez mais consciente de Deus. E quando você lê o Bhagavad Gita, naturalmente, né, é muito simples entender, de acordo com a explicação do próprio Deus, que é o maior referencial para você viver nesse mundo. Porque a gente sempre coloca aqui, o que é o seu mundo? Né? Cada pessoa tem um mundo particular, certo? Então, qual é o seu mundo? O seu mundo é uma projeção da sua mente, que é, vamos dizer assim, a mente ela tem um sistema de crenças, né? Esse sistema de crenças pode ser numa plataforma de ignorância ou numa plataforma de sabedoria. Então, tudo que você projeta com a sua mente, que se chama o seu mundo, nada mais é do que o reconhecimento consciencial baseado num conhecimento que você recebeu, numa informação, no qual você interpreta esse mundo de acordo com aquela forma, né, de conhecimento que está te sendo dada. Aí você fala, existe o conhecimento científico, né, que nos é dado sobre o universo por pessoas que acreditam apenas, né, nessa base, nessa estrutura física. Depois também tem os cientistas quânticos, né, que estudam baseado em partículas subatômicas, em aspectos energéticos, vamos dizer assim, de onde tudo se forma materialmente.
entende? Mas ainda é no nível de energia. Porém, Krishna, ele está vindo aqui te dando uma sabedoria no nível divino. Reconheçam essa importância. Se você começa a verificar, a expandir o seu mundo, essa existência toda, junto com esse elemento de inteligência que é a forma humana, que vai estar reconhecendo esse mundo através dos sentidos, se você tem a sabedoria do Bhagavad Gita, se você tem principalmente a realização interna da divindade no seu coração, se você é uma pessoa que pratica muita meditação, ou se você segue alguma prática espiritual, sempre nessa ternura, nessa intimidade com Deus no seu coração, então Krishna fala que tudo se espiritualiza, tudo se diviniza, né? Ou como os devotos falam, tudo se krishnaiza. Dessa forma, você consegue ver tudo como a energia de Krishna. Entende como é importante isso? É a coisa mais importante, é que cada pessoa saiba projetar o seu mundo de acordo com as suas crenças superiores. Mas não uma crença que você acredita, tem que ser uma crença que você realiza, né? Por isso conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Enquanto você não estiver situado em rendição a Deus no seu coração, exercendo atividades externas ou internas, de acordo com essa comunhão divina de consciência, enquanto você não estiver situado assim, basicamente não há possibilidade, né, de mukti, de liberação. Você não vai se libertar, porque você vai estar identificado com essa existência. E a ideia do conhecimento espiritual que Krishna vem nos dar aqui é exatamente para você sair desse contexto perceptivo na ignorância, onde você está sempre movido pelos três modos da natureza e, naturalmente, pelas dualidades. E aí você está sempre num plano emocional, onde tudo é negativo ou positivo, bom, ruim, certo, errado, nesse sentido daquilo que você sente ser agradável ou desagradável dentro da falsa constatação daquilo que você não é. Porém, quando você está vivendo em Deus, na consciência divina, você começa a co-criar com Deus a sua realidade existencial. Certo? Então, onde está a sua atenção é onde está a sua realidade. Não esqueçam disso, vou repetir. Onde está a sua atenção, está o mundo que é gerado em torno desse corpo físico, ou do corpo astral, ou de qualquer corpo dimensional. Temos que saber gerar a energia espiritual, sempre, em tudo, né? Então aqui agora, por exemplo, eu estou gerando energia espiritual porque eu estou falando o Bhagavad Gita, eu estou fazendo um serviço devocional. E aí, de acordo com a sua capacidade, dentro dessa existência divina, você, em plena consciência daquilo que você usa sua energia, né, para atuar em comunhão com o divino, para levar alguma luz para as pessoas. Essa é a única atividade, vamos dizer, caridosa, real nesse mundo. É quando você dedica o tempo no seu talento para levar a informação do divino para as pessoas. Certo? E essa caridade, ela é feita sem falso ego, sem você querer passar essa imagem de que você sabe mais, de que você é um mestre e que você está aqui fazendo um esforço, né? Um esforço para passar, que as pessoas são ignorantes e você se sente na obrigação de passar esse conhecimento, mas não é assim. Da mesma forma, Deus, quando ele vem aqui no mundo material, ele está respeitando todo mundo. Ele vem, passa o conhecimento, né, como ele passou para Arjuna, e vai embora. E vai fazer passatempo em outros lugares, despertando
o maior número de espíritos para que todos eles voltem para a existência natural do espírito. Né? Por isso que o Cristo dizia, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Certo? Assim como você agora está morando nesse corpo material e frequenciando com seu conhecimento, você cria a existência que você quer. Da mesma forma, você um dia vai ter um corpo espiritual onde você vai vibrar com total consciência, total amor, total felicidade e vai ter um relacionamento direto com Deus. E aqui nesse mundo material, você também pode ter esse relacionamento direto com Deus que está dentro do seu coração. Essa é a coisa mais simples, mais fácil que tem. Porque Deus é o único que está o tempo todo com você. Por isso é importante ter o conhecimento, né, dessa pérola, que é o Bhagavad Gita. O próprio Deus dentro do seu coração, quando você lê o Bhagavad Gita, ele se revela para você. Ler o Bhagavad Gita é uma espécie de serviço devocional. Krishna fala que ao ler o Gita você está adorando através da sua inteligência. Então a inteligência que você tem, o cachorro não tem. A planta não tem, né? Ele tem uma inteligência instintiva, vamos dizer assim. Mas você tem uma inteligência perceptiva, uma inteligência de luz, uma inteligência que te conecta com aquilo que você é, com a sua essência. E através da sua essência você percebe a essência suprema no seu coração. Essa é basicamente a bênção, o mérito de você estar agora numa forma humana. Se você chegou a receber uma forma humana, significa que você semeou para estar nesse resultado agora. E se você agora está recebendo o conhecimento do Bhagavad Gita, se você se disponibilizar realmente a estudar o que o Senhor Krishna falou, com muito amor, com muito carinho, com muita bondade, porque ele é o nosso Pai, né? Ele é o Ser Supremo, aí você está usando a forma humana de maneira correta. Porque eu pergunto, por que você deveria criar uma existência ignorante, cheia de sofrimento, de miséria, uma vida sem sentido, onde você fica com um vazio no coração, onde sua mente fica desarmoniosa, aí o seu corpo, né, tem vários sintomas, né? Somatiza, vamos dizer, a escuridão, e aí você passa a ter várias doenças físicas, né? Depressão, você altera a química do seu corpo, porque sua mente ela não está vivendo na realidade do conhecimento espiritual, certo? O conhecimento do Bhagavad Gita, ele é só um meio de fazer com que você entenda que você tem que se render a Deus e se situar no espírito. Se você só lê o Bhagavad Gita, tem todo o conhecimento do Bhagavad Gita, isso aí é uma inutilidade, é filosofia excessiva. De modo que a gente vê muitas pessoas falando o Bhagavad Gita, recitando o Bhagavad Gita com maestria, pessoas que também estão interpretando o Bhagavad Gita, falando que Krishna é impessoal, que é uma luz, né? E Krishna vem aqui no Bhagavad Gita e está falando para Arjuna que ele é um ser supremo, ele é uma pessoa, e ele também é uma energia. Só que em último aspecto ele é o ser supremo, o Senhor Krishna. E aí imagina, quando você está lendo o Bhagavad Gita, você tem que se sentir como Arjuna, na presença de Krishna. Isso é fabuloso, né? Para o espírito, ele fica pleno de conhecimento, de sabedoria. Ele se torna harmônico com sua mente, com a sua inteligência. E aí, naturalmente, quando essa luz, né, se esvai, transborda com mais sentimento, intimidade com Deus, naturalmente Krishna ele vai usar você para ser um transmissor do seu conhecimento. Por isso que no Bhagavad Gita Krishna fala, os devotos mais queridos por mim são aqueles que estão fazendo o que eu fiz.
levar o conhecimento, certo? Mas se você se torna um devoto que está levando o conhecimento e está querendo impor isso para as pessoas, se está querendo criar uma religião ou ser superior em algum sentido, né, que te torna até arrogante, como a gente conhece muitas pessoas que estão dentro da prática espiritual, que se acham, né, superiores. Então, essa pessoa vai cair mais até do que uma pessoa material, certo? Como se diz, né? Dependendo da altura que você está, a queda é pior, né? O materialista está aqui, mas o cara que sabe muito espiritual, mas se torna orgulhoso, se acha dono da sabedoria de Deus, então ele cai. Então, o servo, a qualidade mais importante, como Chaitanya Mahaprabhu falou, como o Cristo falou, é a humildade, certo? Passe o conhecimento. Algumas pessoas vão estar naquele tempo de compreender o que você está falando, e aí vão despertar. E aí você troca energias com essa pessoa para ela atingir, né, um patamar de vida onde ela vai estar no sentimento de Ananda, feliz, em qualquer lugar, de qualquer universo, mesmo no inferno. Se você for para o inferno, você vai estar feliz porque você tem a sabedoria. Entende? Então, tudo que existe, seja móvel ou imóvel, é apenas uma combinação do campo de atividades com o conhecedor do campo. Então, Prabhupada diz aqui, este verso explica tanto a natureza material quanto a entidade viva, que já existiam antes da criação do cosmo, certo? A entidade viva, ela é eterna, porque ela é uma parte integrante de Deus. Então, em relação à entidade viva, não é essa questão de você falar que ela nasce ou que ela morre. É algo que nossa mente e intelecto não conseguem captar, porque são elementos de natureza material relativa, dual. Não consegue entender esse aspecto, né, inconcebível de unidade e diferença com Deus. Atintya Beda Beda Tattva. Certo? Deus é igual a tudo e diferente de tudo. Isso é uma concepção absoluta que você só vai entender através da meditação, através da realização, né, de uma plataforma superior à da mente. Por isso que a prática espiritual é necessária, é obrigatória, vamos dizer assim, certo? Não só ficar acumulando informação na sua cabeça. A meditação é superior ao conhecimento. O conhecimento te leva a um ponto onde você silencia sua mente para atingir o divino que está no seu coração, né? Shuddha Sattva, modo da bondade pura. É aí que você vai encontrar Vishnu Krishna, certo? Então, antes da criação do cosmos, como diz aqui Prabhupada, tanto nós como essa energia material. Essa energia aqui, tudo que você está vendo aqui, inclusive o seu corpo material, como elementos iniciais de formação, são criados por Deus, certo? Esse seu corpo material agora, que você está aí me ouvindo, você que criou de uma energia sutil, você criou essa terceira dimensão, certo? Mas no fundo tudo isso aqui é uma vibração energética na qual a sua percepção dos sentidos faz que tudo tome nome e formas móveis e imóveis. Mas a existência atômica da energia material, ela já existia, é eterna também. É um processo onde várias consciências atuando, né, nos aspectos invisíveis, eles criam a realidade que quiserem. Você é um co-criador, você cria o que você quiser na sua vida. Só que se você criar ignorantemente, você vai criar uma natureza, uma existência miserável. Agora você pode estar aqui mesmo nesse mundo material, porém se você tem a sabedoria divina, você cria uma existência plena, feliz, uma existência harmoniosa, onde você a cada dia
leva essa forma humana a participar, né, nisso que se chama de serviço devocional, onde você vai estar sempre lembrando de Deus. Né? Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adore-me, preste-me respeitos. Né? Krishna está falando isso no Bhagavad Gita. Onde está a sua atenção é onde está a sua existência. Né? Isso aí é bem física quântica também. Tudo é energia. Mas o pessoal da física quântica, ele não sabe quem é Deus. Ele acha que Deus é a fonte da energia. Mas Krishna está falando aqui que ele que é Deus. Tudo isso que existe, né, vamos dizer assim, quanticamente, é uma expansão da energia de Deus. Então você tem que conhecer que Deus está no seu coração e que ele é Krishna. Essa é a vantagem do Bhagavad Gita, né? Às vezes tem uma explicação mais quântica, científica, tal, mas é meio que especulado, porque as pessoas não conhecem realmente a fonte. Mas se você ler o Bhagavad Gita, você vai ter toda essa explicação, vai ser muito fácil entender o que é quântico, o que é físico, o que é transcendental. Então a forma humana, lembra? Forma humana é o sacrifício de buscar o conhecimento e realizar Deus dentro dessa existência material, que nada mais é do que uma projeção da sua mente, que deve, né, a sua mente deve estar sob o controle do espírito. Você tem que fazer a sua mente amiga para ser participativa nesse processo de recuperar a sua identidade espiritual. Para quê? Para você sair dessa existência material. Porque essa existência material, ela não é ruim nem é boa, mas ela está te limitando, né? É igual a pessoa numa prisão, está te limitando. Você pode viver, né, no mundo, planeta Terra todo, mas você está preso numa celinha. Então é isso que é o corpo material. Porém, se você está com Deus no coração, esse aspecto meio que onisciente vai se manifestando para você. Certo? Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Então, tudo já existe. O Prabhupada está falando aqui, né? Tudo já existia. Antes de tudo ser criado, já existia como energia. E você também existe como energia dentro dessa energia inicial chamada de pradana, né? Na terminologia védica. Né? Mahatattva. A grande combinação de elementos num plano sutil. Isso aí você vai encontrar toda a descrição disso no Srimad Bhagavatam, no canto 2, onde o Senhor Brahma vai explicando a sua criação. O Senhor Brahma é um espírito potencializado por Deus para criar toda essa existência da qual nós estamos vivendo e aprendendo. Certo? Então não tem essa coisa do mundo material ser ruim ou negativo. Ele é ruim ou negativo se você vive na ignorância e fica aceitando as informações externas negativas que te chegam. Aí você não sabe como viver existencialmente de uma forma diferente dentro da existência de uma coletividade ignorante. Porém, o devoto de Krishna, ele se sobressai a isso. Né? Ele vê que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estão criando as suas existências relativas sem nenhum conhecimento divino, e o campo, né, de atividades delas e o conhecedor do campo são desconhecidos para o espírito que ainda não despertou. A nossa tarefa é exatamente tentar levar essa compreensão às pessoas e respeitar o livre-arbítrio delas. Se elas quiserem realmente realizar Deus e sair dessa maia, dessa matrix, isso vai depender de cada um. Matrix, prisão, é ignorância do espírito e de Deus, né? Da não conexão divina. E você está fora da matrix, dentro dessa mesma matrix, você pode estar livre quando você está vivendo com o coração rendido a Deus, em comunhão com o divino, e fazendo o serviço devocional, usando a sua vida para ascensionar a sua energia cada vez mais, até que na hora da morte você vai se libertar dessa plataforma material e vai obter um corpo espiritual
né? Conforme a sua relação específica que você quer ter com Deus. Então, de vida em vida, você está encarnando, né? Você está projetando com sua mente tudo aquilo que está te levando a esse ponto culminante, onde em alguma vida você vai ter que se render a Deus. E para você se render a Deus, você tem que saber quem é Deus. Você tem que saber como ele está situado no seu coração, que ele tem uma forma, né? Que nessa Kali Yuga, Deus falou assim, nessa Kali Yuga eu estou presente no meu santo nome. Esse Maha Mantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí Krishna fala, eu estou presente no Bhagavad Gita, eu estou presente nas deidades, eu estou presente no seu coração. Mas no santo nome é a forma que Krishna falou que é a mais fácil. Se você está sempre cantando o santo nome, colocando a sua atenção nessa vibração, você está criando em torno de si, porque você está vibrando o santo nome, uma existência transcendental e espiritual. Mesmo que você não compreenda isso inicialmente, é isso que está acontecendo. Mesmo que você cante ignorantemente, você já está modulando o seu campo de existência para que você possa, né, acontecer nessa plenitude de viver aqui de uma forma agradável, dentro dos parâmetros espirituais. Tá? Então, Prabhupada continua dizendo, tudo que é criado é uma mera combinação da entidade viva com a natureza material. Há muitas manifestações, tais como as árvores, as montanhas e as colinas, que não são móveis, e há muitas existências que são móveis, e todas elas não passam de combinações da natureza material, com a natureza superior, a entidade viva. Sem o contato entre a natureza material e a relação entre a natureza material e a natureza espiritual se dá eternamente. E esta combinação é efetuada pelo Senhor Supremo, que está dentro do nosso coração, né? Ele é que está supervisionando, está gerenciando a sua ligação com a natureza material. Por isso que você é co-criador. Por que não usar esse poder para co-criar uma vida feliz, né? Por que deixar a sua mente ficar se absorvendo com coisas negativas e você gerar uma existência triste, infeliz, negativa? Entende? Então, conhecimento está aqui. Você pode ser um senhor da energia material. Por isso, né, Krishna é o controlador das naturezas inferior e superior. A natureza material é criada por ele e a natureza superior é colocada nesta natureza material, e assim acontecem todas essas atividades e manifestações. Então, Srila Prabhupada aqui, entende? Então, já nos adiantamos aqui bastante. Vamos ter essa consciência, né? Como o Prabhupada está falando aqui, tudo é criado por Deus. E nós somos colocados nessa natureza material por algum motivo que está dentro do plano de Deus, no nível da nossa evolução atual, nessa forma humana, tá? Para atingirmos um propósito que Deus quer. Só que para isso você tem que se conectar com Deus no coração para que Ele te dê diretrizes, né, ou direcionamentos para você atuar na sua vida material. Além dessa loucura, desse caos material que está se formando no mundo atualmente, onde as pessoas perdidas, né, estão sofrendo bastante, com medo, né, com medo do futuro, com medo dos demônios, né, dessa forma. Porém, se você está com Krishna, naturalmente você está protegido, vivendo na sua vibração, né, no campo vibracional de segurança absoluta. Essa é a fé que você tem que ter. Esse é o melhor antídoto contra qualquer manifestação negativa no planeta, certo? Então, se faz hoje em dia mais do que urgente para o espírito, né, consciente
estar praticando aí o santo nome de Deus, a meditação, a irradiação de amor para o planeta, para o mundo, né, até mesmo para os seres negativos, principalmente, né, vamos dizer assim, porque todos estão carentes de amor, todos estão vazios de Deus. E a sua performance de luz, de vibração, é muito importante, mesmo que você fique em silêncio, não importa. Né? Não, mesmo que você não faça nenhuma atividade exterior, se você está refugiado nessa luz suprema, no Ser Supremo, você se torna um elemento importantíssimo dentro dessa época em que estamos vivendo. Entende? Então, todas as atividades, né, e manifestação aqui que você está vendo agora, o seu corpo físico, tudo acontece por quê? Porque Krishna coloca a entidade viva aqui para ter experiências e que é tudo maravilhoso, né? É um estágio. A gente não pode falar assim, eu quero sair desse mundo material, não aguento mais. Você não aguenta mais porque você não está entendendo que isso aqui é Krishna manifestado. Quando você chegar a esse ponto, a natureza material vai ser maravilhosa, certo? Então temos que acordar essa potência nossa chamada Ananda, né? Que é bem-aventurança. O dia que você chegar a realizar isso, né, através do cantar do nome, qualquer prática, você vai ver que tudo é gratidão. Nós vivemos num oceano de bem-aventurança, num oceano de amor. Só que esse oceano está sendo rejeitado pelos seres que aqui vivem, porque estão ainda numa categoria muito baixa de consciência e de compreensão. E aí há tantas discórdias, né? Era de Kali Yuga, era de desavenças e hipocrisia. Hipocrisia, todo mundo vive numa imagem material, e desavença porque todo mundo tem falso ego, é muita competição e todo mundo quer só viver para si mesmo, e que tudo na vida tem que ser só para ele, essa ambição, essa luxúria, e aí você vai estragar a sua vida, e você está cultivando coisas que vão te levar para padrões cada vez mais negativos de vida existencial, e aí você vai se dar mal, e cada um é responsável por sua própria vida. Por isso é dito que quando você encontra um sábio, um devoto que tem o conhecimento de Krishna, esse a coisa mais importante na vida, é você se associar com os devotos que estão te trazendo essa sabedoria, essa vivência, tá? E aí você está sendo ajudado diretamente por Deus, porque você sentiu um desejo de encontrá-lo dentro do seu coração. Um desejo sincero, puro. Então é isso, ok? Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai, todas as glórias são o Mahamantra Hare Krishna, todas as glórias são a Srila Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Beijo no coração.